A súmula, normalmente, na esmagadora maioria das vezes, ela é que determina um resultado que vai sair depois em julgamento. Porque ela tem presunção de veracidade, enfim, uma série de coisas. Então, pelo que está no regulamento, a discussão seria comprovar que a culpa é do esporte para que os pontos fossem adjudicados ao Vasco. Seria basicamente isso. E aí o esporte, pelo seu lado, vai dizer, não, mas a culpa não é minha, a culpa é da torcida. Aí, não, mas espera aí, está dentro de uma lógica, ele não vai dizer isso que a culpa é da torcida, ele vai dizer que a culpa é do Vasco. Mas está numa lógica de que a torcida tem o lugar dela para ficar e os jogadores têm o lugar deles para atuar. E quem toma as atitudes em relação aos jogadores do Vasco, a comissão técnica, etc., é o árbitro do jogo. Qualquer coisa que aconteça em campo, que desfigure aquilo que os atletas têm que fazer, a comissão técnica tem que fazer, há um responsável para punir, que é o árbitro. Então, a questão da torcida invadir o campo, e aí você discutir se essa invasão de campo ela era passível de o jogo não ter mais uma continuidade ou não era, você passa a ter isso na mão do árbitro. O árbitro vai chegar a essa conclusão. E aí você observa pela súmula que o árbitro chegou à conclusão que não tinha. Em relação ao que se diz de culpa do Vasco, é um discurso. É meramente um discurso. Os jogadores do Vasco, sem dúvida, foi muito exagerada a forma como houve. Mas isso é a questão do árbitro. O que tem que se pensar a partir de agora é o seguinte: das alternativas, me parece que uma que deixa as coisas amainadas seria você tirar os mandos do esporte e manter o resultado de campo, manter 1-1. Mas o Vasco tem que brigar sim para ter os 3 pontos. Por quê? Pela lógica da súmula, o Vasco teria os 3 pontos, usando o argumento de que, mas se a culpa é do mandante, mas não é do mandante, mas eu não posso fazer nada se a torcida invadir. Daí tem aquela história, se você não perde mando de campo, se você identificar uma pessoa que invadiu. Agora, se é uma invasão do jeito que aconteceu, mas o estádio, ele tinha, isso é um fator de imprevisibilidade, porque o estádio, ele tinha segurança, tanto que aqui a CBF deu segurança para ter jogo lá. Os órgãos, né? Não estou falando da CBF, mas os órgãos todos. Sim, estava dando. Mas aconteceu o fato. Então, a discussão vai bater nesse ponto. Eu queria lembrar de alguns fatos e dizer o seguinte: eu sou Vasco. Eu sou Vasco. Se ocorresse alguma coisa, ou vier a ocorrer alguma coisa lá na frente, não me cobrem, você disse uma coisa, agora disse outra. Se eu vou dizer uma coisa, vou dizer outra, dependendo daquilo que eu acho que vai ser em benefício do Vasco, ponto. Eu não estou julgando. Eu lá em 1986, quando o Vasco jogava com o Americano, eu estava no estádio, faltando 10 minutos, o jogador do Americano provocou o Romário, tentou dar um tapa, um soco no Romário, o Romário revidou, a torcida invadiu o campo. Eu defendi o seguinte: o árbitro ficou em campo, disse que podia ter jogo, foi pressionado pelo Vasco, evidentemente, disse que podia ter jogo, foi isso que deu na súmula, acabou. O Vasco tem que ganhar os pontos, ponto. O Americano não abandonou o campo. Mas você está defendendo só. Estou defendendo só. Isso amanhã eu vou defender o Vasco também. E depois de amanhã eu vou defender de novo. Não estou aqui para julgar as coisas. Estou aqui para falar aquilo que é em benefício do Vasco. Claro que o cara do esporte vai estar lá defendendo o esporte. Então eu não quero que tenha uma coisa amanhã ou depois. Mas é isso que eu acho hoje, que os pontos têm que ser dados para o Vasco. E se amanhã acontecer outra coisa, pode ser que eu tenha uma outra visão. Mas você não tem bom senso? Tem bom senso, mas o princípio é que você tem sempre a possibilidade de usar argumento para um lado e para o outro. O que eu quero demonstrar aqui é o seguinte: eu, como torcedor do Vasco, benemérito do Vasco, eu vou defender o Vasco. O cara que está no esporte vai fazer a mesma coisa. O que nós temos que ver é se o tribunal vai tomar atitude que está ligado ao regulamento. Porque é uma situação como, por exemplo, nós podemos destacar aquela situação que aconteceu em 2013. O Vasco tinha, naquela oportunidade, contra o Atlético Paranaense naquela partida, que sair de campo.
porque a responsabilidade por tudo que estava acontecendo era do Atlético Paranaense. Tanto é que o Antônio Lopes, que estava no Atlético Paranaense na época, falou exatamente o contrário: não tem que sair, não tem que sair. Ficou brigando com o pessoal do Vasco. Vocês querem ir embora? Porque ele sabia que se saísse, os pontos iriam para o Vasco. Então, dentro de uma lógica, esses pontos irão para o Vasco. Mas eu acho que vai haver argumento de cá, argumento de lá, argumento de cá, argumento de lá, e há uma possibilidade do resultado de campo ser mantido. E alerto: o Vasco tem 2 partidas em São Januário. Todos vão estar de olho em São Januário nesses 2 jogos. Todo cuidado é pouco em relação à torcida, comportamento, tudo. A torcida do Vasco tem que agir de forma absolutamente exemplar nesses 2 jogos em São Januário. Estão querendo passar o outro jogo para o Sampaio Corrêa do Maracanã, mas é mando de campo do mesmo jeito do Vasco. Então, todo cuidado para que nessas 2 partidas o Vasco não cometa qualquer tipo de erro a partir da sua torcida, para que justifique alguma outra coisa, porque isso não vai ser julgado antes do jogo contra o Criciúma. Então, esse é o recado que eu